Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Papo Seleto e dessa vez com o tema Liderando como Jesus. Ou seja, o nosso objetivo hoje aqui é aprender a partir das práticas, né, que Jesus nos ensinou, que Jesus deixou, como que a gente pode aplicar isso de forma prática na nossa vida, na liderança, na empresa ou em qualquer outro contexto que você estiver. E para essa nossa conversa, eu convidei o querido pastor João Roberto. Ele tem 3 formações. Vamos lá, ele é biólogo, ele é teólogo e mais recentemente ele é médico, certo? E além disso tudo, ele ainda atua como pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Ururaí, certo? Perfeito. Também é esposo da Milena e pai do Davi. Muito bem-vindo, pastor João. Olha, muito obrigado e novamente assim eu reforço o meu agradecimento assim pela lembrança e espero poder contribuir assim de alguma forma. Espero poder tornar enriquecedor essa conversa, né, com pouco conhecimento que eu tenho. Acho que também estou aqui muito para aprender com você. Acho que vai ser bacana. Com certeza vai ser. E, gente, sigam o Papo Seleto no Spotify. É só digitar Papo Seleto. Vai aparecer lá todos os episódios, inclusive futuramente esse. E também siga a nossa página lá no YouTube, @paloma.aceleta. É o mesmo nome do meu perfil do Instagram. Para você sempre ficar por dentro de tudo que a gente está publicando lá de vídeos e de lives, tá? Mas vamos lá. Pastor João, algumas pessoas podem não acreditar em Jesus enquanto enquanto filho de Deus, enquanto, né? Enfim, do ponto de vista espiritual. Mas o ponto aqui e eu acho que todo mundo vai concordar, o ponto aqui independente se você crê ou não em Jesus como filho de Deus, independente se você vê ele como um case ou como uma pessoa, um homem que realmente veio à Terra, né? Ele deixou ensinamentos incríveis, certo? Então, e ele amplamente é citado, né, como um grande líder. Então, na sua opinião, o que é que faz esse impacto da liderança de Jesus ser tão reconhecida, mesmo fora desse contexto religioso? Pois é muito importante a gente começar a entender exatamente como você fez essa distinção, né? Existe o Jesus, aquele que é visto como Filho de Deus, o grande Salvador, mas existe também a comprovação histórica, né, de um Jesus histórico. A gente, dentro da fé, a gente acaba entendendo esses dois, a gente acaba associando esses dois elementos, né? O Jesus histórico, para nós, é o Jesus da fé. Mas independente, de novo, dessa crença do Jesus da fé, existe o Jesus histórico. E aí, quando a gente para e olha um pouco para essa história, Paloma, a gente vê grandes líderes, como você mesmo citou, que referenciam frases dele, que citam ele. Então, assim, acho que fica claro, bem exposto para todos nós, ao longo desses 2000 anos, a relevância dele como homem, né? E aí cabe aqui hoje falar dele também como líder, né? E de maneira histórica, a gente olha a grande revolução que ele conseguiu fazer. Então, assim, independente da questão da fé, o Jesus histórico, pelos relatos históricos, ele foi um nome citado na época por historiadores judeus, ele foi um nome reverenciado depois, e a partir de uma metodologia ali, que a gente pode olhar ela de maneira mais técnica até, né? Ele consegue transformar, né, uma geração, a ponto do próprio calendário ter essa referência ao nascimento dele. Então, ele é um líder inegável. Então, independente da fé, é claro assim, que existia uma metodologia técnica ali, e aí, de novo, eu tiro um pouco desse elemento da fé, eu olho mais para a parte técnica, de que uma grande revolução aconteceu a partir dos ensinamentos dele, a partir da maneira como ele lidou com os conflitos, a partir da maneira como ele projetou uma vida sem ele, né? Então, ele traz assim lições
incríveis, assim, né, para nós como líderes. Lições incríveis. Vamos começar então por uma que, na sua opinião, você acha que você acha, qual que seria essa principal característica de liderança de Jesus, né, que ele praticou e que, na sua percepção, todo líder deveria desenvolver. E uma mensagem aqui, o Thomas está colocando aqui, João é bênção. Ah, bacana. Bom, vamos lá. Jesus ele traz uma liderança servidora para nós, assim. Ele quebra a expectativa. Isso é muito bacana, sabe, Paloma? Isso é apaixonante. De novo, pelo lado da fé e pelo lado técnico, olhando ele tecnicamente, né, como um grande líder. Ele vem inaugurar uma forma marcante de você liderar, que é essa liderança marcada pela servidão. Então, o tempo inteiro, ele mesmo sendo rei, né, como filho de Deus, mesmo tendo ele todo o poder que poderia ter, ele é aquele que se abaixa, se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Então, assim, acho que a grande lição para nós, assim, e o que ele carrega no ministério dele por completo é a instauração, né, de uma forma de liderança em que servir é o ponto-chave, né? Conquistar, né, a confiança dos seus liderados, ela não parte de uma imposição autoritária, mas ela parte de uma imposição humilde e servil. Assim, é incrível observar isso no ministério de Jesus. E um ponto muito importante é que alguns líderes, e aqui eu estou trazendo agora líderes mais organizacionais, corporativos, né? Torcem um Perfeito. pouco o nariz para quando a gente usa esse termo de liderança servidora, como se esse estilo de liderança, porque é um estilo, né? Como se esse estilo de liderança fosse comprometer a sua autoridade enquanto líder. Quando, na verdade, é um estilo que traz o efeito oposto, ele aumenta a sua autoridade a partir do momento que as pessoas olham para esse líder, admiram e se inspiram. Então, isso aumenta assim, o engajamento de uma forma Perfeito. altíssima, né? Eu acho que essa pessoalidade que essa liderança servidora traz, né, até para a questão corporativa, essa pessoalidade não, mas não consigo usar uma outra palavra, né, mas essa proximidade. Então, quando a gente pensa naquele líder autoritário, e aí levando para a época de Jesus, né, líder era aquele que tinha uma posição, que tinha um cargo, e essa liderança era uma liderança autoritária, onde ele dava ordens e as pessoas cumpriam por medo. Quando Jesus vem, ele inaugura um novo reino, ele traz essa essência da pessoalidade, da relação, da proximidade. Então, essa liderança servidora, ela não é pautada, ou, diferentemente, né, dessa liderança autoritária, ela é uma liderança próxima. E aí é muito legal isso, olhando para o ministério de Jesus e a gente tirando as lições aqui, né? A questão que Jesus trazia no ministério dele de olhar a pessoa muito mais do que o seu cargo, do que a sua profissão. Então Jesus vai olhar pescadores, mas ele não vai olhar só os pescadores, ele vai olhar o cobrador de impostos, mas ele não vai olhar só. Então ele ultrapassa essa meritocracia e aí ele inaugura, né, essa liderança servidora e que é a marca do ministério todo dele, do início ao fim, né? Você tocou num ponto super importante, quando ele foi formar a equipe dele, né? Eu estou trazendo aqui algumas linguagens mais Claro, corporativas, né? Quando ele foi formar o time dele, ele pegou pessoas completamente diferentes. E perfeito. hoje, uma coisa que eu percebo, muitos líderes erram em querer formar equipe com pessoas parecidas com eles mesmos, né? Não querem essa diversidade na equipe e isso perde, né? A gente perde em riqueza, perde em inovação, enfim. Isso é muito legal. Além dessa, isso você já citou uma técnica, né, da gestão de Jesus, que é essa questão da diversidade. Além dessa, que outras técnicas, que comportamentos você citaria que Jesus utilizou e que é possível a gente aplicar no mundo corporativo? Pois é, e aí, para aqueles que têm acompanhado a gente, né, que não são, talvez não sejam familiarizados com a escritura, eu gostaria de lembrar um pedaço para a gente tirar
desse fragmento algumas lições, né? Jesus, em Lucas capítulo 10, ele vai mandar discípulos, ele vai enviar 70 discípulos para anunciar as boas novas em algumas cidades. Isso é muito interessante, Paloma, porque antes disso, ele cura, ele mostra, ele faz. Antes disso, é ele fazendo. Desde o momento em que ele chama discípulos, ele está fazendo. E ele está sendo observado, e ele está fazendo. E ele está mostrando como deve ser feito. Ali em Lucas capítulo 10, ele envia. Então está na hora daqueles a quem ele lidera exercerem aquilo que eles observaram na prática. E o texto mostra de maneira muito enriquecedora que depois deles irem anunciarem as boas novas, eles voltam. E aí um ponto muito bacana para nós hoje é ouvir o feedback. Então, quando eles voltam, eles contam as experiências. E Jesus está atento a cada experiência, Jesus está apaixonado por cada experiência, e Jesus ouve o que aconteceu lá, e eles estão contando, né? E aí o texto bíblico ele reduz para nós porque ele traz lições, mas eu consigo imaginar a riqueza desse momento. Daqueles 70 discípulos chegando, alguns contando experiências positivas, outros contando experiências negativas, e aquela troca ali. Então ele é um líder que ouve a experiência de quem ele está liderando. Então isso é incrível. Então assim, ele é um modelo, ele estimula o discípulo a ir fazer, ele ouve o que está acontecendo, e ele é aquele que depois ele vai corrigir a partir desses feedbacks, e ele vai inspirar, né, dentro desse modelo, de ser o modelo, de mostrar como se faz, de colocar eles para fazerem e depois de ouvir. E eu gosto dessa parte do ouvir, sabe, Paloma? Eu acho que ele traz assim essa lição, né, de reunir os discípulos e dizer assim: contem vocês o que aconteceu, compartilhem. Como é que tem sido a tua experiência? Como é que foi a tua experiência na prática? Acho que isso é fantástico. Fantástico. Então vamos lá. Jesus primeiro treinou. Aliás, tudo começa com a seleção, né? Para uma equipe de alta performance, uma boa seleção. Perfeito. Ele primeiro escolheu perfis diversos. Segundo, ele treinou essas pessoas, né? Me observem. Olha, é assim que faz. Fica aqui comigo. E ele não teve pressa nesse treinamento, né? Então, ele treinou. E aí trazendo para quem conhece a liderança situacional, né? Todos os discípulos entraram como a pessoa ainda sem conhecimento, sem tal e tal. Então, é nessa fase que a gente pega na mão e mostra como faz. Nesse intervalo, Jesus tornou essa galera, os discípulos, mais sêniors, né? E aí, quando eles estavam mais tecnicamente, digamos assim, preparados, foi quando ele enviou. E, por fim, ele ouviu esse feedback. Gente, essa metodologia que a gente ensina no mundo corporativo hoje, mais de 2.000 anos. Incrível. Não, e assim, e tem uma terceira fase que também acho que cabe a gente conversar aqui, que é o momento em que ele faz esse envio final. Assim, talvez eu acho que está sendo legal porque você está pegando as minhas palavras e dando uma arrumada nelas aí, tá ótimo. Tô adorando. Acho que esse envio final, porque ele treina, ele mostra como se faz, ele treina, ele coloca eles para fazerem, ele ouve os feedbacks, ele corrige as rotas, e aí depois a Bíblia vai contar para nós, é a própria história, que ele morre, né? E aí para nós da fé ele ressuscita. Mas existe um momento em que o líder não está mais com seus liderados, assim. E aí acho que é o ápice da liderança, né? É quando, ainda que eu não esteja presente, as coisas continuem acontecendo ou fluindo da maneira como foi treinado, da maneira como foi executado e da maneira como foi corrigido, né? Perfeito. Ou seja, a preparação dele foi tão excelente que eles foram capazes de continuar esse legado, né? Perfeito. Pastor, tem líder que não consegue nem tirar férias porque a equipe não anda sozinha. Isso não é legal, não é legal para ninguém, nem para a equipe, nem para o próprio líder, né? Então, vamos aprender aí com Jesus, hein, povo? E com relação à gestão de conflito, teve bastante treta, a gente sabe, quem lê a Bíblia sabe que tem umas tretas aí rolando, tanto internamente entre os discípulos, porque também não existe equipe perfeita,
Um discípulo se Perfeito. irritava assim com o outro, e também conflito com pessoas externas. Como é que Jesus lidava com esses conflitos e o que é que a gente pode aprender com isso? Pois é, acho que a primeira questão a gente perceber é que ele ouve, né, as críticas, né? Ele, em momento nenhum, ele corre das críticas, né? Quer dizer, ele lida com isso o tempo inteiro, né? Com os escribas, com os religiosos da época, vamos colocar assim. Então, o tempo inteiro ele estava sendo confrontado. E até mesmo pelos discípulos dele, né? Em alguns momentos, os próprios liderados dele, né? Fazem algumas ponderações ali. Então, acho que a gente aprende com ele que acho que correr da crítica não é a melhor solução. Ele ouve as críticas. Eu acho que um segundo ponto que a Bíblia deixa de maneira muito clara para nós é resposta com sabedoria. Então, ele ouve as críticas, mas ele responde com sabedoria, ele responde com coerência, ele responde mantendo um padrão, um modelo do início ao fim. Então, ele teve que fazer isso o ministério dele inteiro, né? Acho que esse ponto, né, para a gente entender, aprender a partir desses ensinamentos de Jesus, saber ouvir as críticas, né, e lidar com elas com sabedoria. Acho que esse é um ponto bacana. Perfeito, perfeito. Eu costumo falar, sabe, pastor, que liderar é se comunicar. Quanto mais eu estudo neurociência, quanto mais eu estudo liderança, mais eu percebo que um bom líder depende muito da sua capacidade de comunicação. E, de fato, essa capacidade de comunicação entra não só apenas em discursos, né, de engajamento, mas em não fugir de conversas difíceis. Perfeito. E de fato isso é muito, muito importante. E tem um ponto também que hoje muitas empresas defendem, inclusive colocam como valores, que é essa questão dessa coerência entre discurso e prática. Tem um livro super famoso no mundo corporativo que é Walk the Talk, né? Se eu não me engano, esse é o título, ou seja, fale o que você faz, né? Aliás, faça o que você fala. E isso é muito importante para muitas empresas hoje. E Jesus fazia isso de uma forma muito bacana, né? Como é que você acha que hoje, inspirado em Jesus, os líderes podem manter essa coerência? Como é que você aconselharia? Pois é, bom, e aí dentro dessa perspectiva que a gente está da nossa conversa, né, dessa interação de Jesus com essa questão, com esse mundo corporativo, acho que tudo começa com autoconhecimento, né? Eu realmente acredito nisso, até na minha função como pastor. Então, quando eu subo no púlpito para pregar, ou para comunicar bem as pessoas pelo que para quem eu estou comunicando, estou pregando, estou falando, saber quem eu sou, sabe? Me conhecer. Isso vai me tornar cada vez, ou isso vai tornar cada vez mais prático e claro o que eu prego do que eu vivo. Não fica aquela distância em faça o que eu estou mandando, mas eu mesmo não suporto fazer o que eu estou exigindo. Mas eu conhecendo as minhas próprias fraquezas, e aí é intrínseco da humanidade, sabe, ô Paloma? Todos nós temos defeitos, todos nós temos fraquezas. Então, a partir do momento em que eu admito as minhas fraquezas, conheço as minhas fraquezas, as minhas limitações, aquilo que eu posso melhorar como indivíduo, dentro do mundo corporativo, isso torna cada vez mais claro para quem está me ouvindo a minha vida, o que eu acredito e aquilo que eu prego. Não significa dizer que eu não tenha que pregar sobre os meus próprios erros, mas a partir dos meus próprios erros eu também pregar para quem está me ouvindo, né? Falar para quem, comunicar para quem está me ouvindo. Então Jesus fez isso de maneira muito clara e eu acho que essa é uma lição para nós, assim. Acho que esse discurso e prática ele começa por autoconhecimento, não por se tornar aquele modelo padrão, né? Para eu ser um bom líder eu tenho que fazer isso, 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 como se fosse um checklist. Mas também admitir fraquezas, assim, e é difícil, né? A gente sabe que no mundo corporativo, né, admitir fraquezas às vezes pode ser até interpretado como um demérito, né? Um descrédito. Mas eu acho que autoconhecimento é fundamental para unir discurso e Perfeito. prática. Perfeito. E assim, hoje no mundo corporativo, não sei se você já ouviu falar, tem um termo chamado segurança psicológica.
que é algo que hoje as empresas estão buscando muito nos seus líderes, porque um ambiente sem segurança psicológica não tem engajamento, não tem confiança, consequentemente não tem produtividade. E quando o líder ele demonstra essa certa vulnerabilidade que você está trazendo, exatamente isso que você está trazendo, ele estimula, ele favorece um ambiente com segurança psicológica, que é a base de um monte de coisa sensacional para a equipe, sabe? Perfeito. E isso tem alguns anos, sei lá, 10 anos, talvez 15 anos que se discuta isso, pelo menos aqui no Brasil. E Jesus, ó, Já fazia muito tempo, né? já fazia. Poxa. E eu acho que torna de novo essa coisa da proximidade, sabe? Eu acho que o maior desafio, um dos grandes desafios de uma liderança saudável é mostrar que, apesar de repente de eu estar nesse momento num super, isso não me torna superior, isso não me torna mais, isso não me torna mais importante. Eu gosto muito, e aí um pouco da medicina também, sabe, Paloma? Eu gosto muito de enxergar isso, essa beleza dentro da medicina, né? Então, eu preciso lidar com pacientes, eu preciso tomar decisões importantes ali, medicações, eu preciso, e é tudo muito rápido. Mas para que tudo funcione muito bem, eu trabalho numa equipe multiprofissional, e eu preciso muito da enfermeira, eu preciso muito da técnica de enfermagem, eu preciso muito da farmacêutica, da fisioterapeuta e tal. Essa proximidade com os liderados torna esse ambiente, né, como você disse, assim, mais saudável, mais propício, uma liderança cada vez menos imposta, mas uma liderança conquistada, né? E é fundamental. Exatamente. E você está trazendo isso também, que também é uma base da liderança através da mentoria, né? Do líder mentor. Teve um papo seleto que eu fiz com o Paulo Erlich, que é um grande representante aqui no Brasil, que fala de mentor e forma mentores, e ele fala exatamente isso, que uma boa liderança é uma relação igualitária, né? Isso é que vai tornar essa relação interessante. Aí eu fico pensando, sempre tem um ou outro mais cético, que acha que isso é discurso romântico, né? Que não é igualitário. Se for igualitário, eu vou perder a moral, e a equipe não vai me seguir. Só que, gente, Jesus já mostrou isso e estudos mostram que o efeito é exatamente o oposto. Você está lidando com gente, né? Gente são emoções. Então, de fato, quando a gente aprende a demonstrar vulnerabilidade com limite, né? Não é todo claro, dia justo. no trabalho. O povo pensa que... Perfeito. Mas demonstrar vulnerabilidade numa relação igualitária, dando exemplo, gente, estudos mostram, né? Que realmente o engajamento aumenta, assim, disparado. E aí, dentro desse tema, para os céticos, né? Jesus falava muito de amor, ele liderava muito por amor. Isso é mais um tópico que alguns podem torcer o nariz, mas vamos tentar traduzir essa liderança com amor para um ambiente corporativo, sem ser romantizado, sem ser ursinhos carinhosos? Perfeito. E aí, de novo, tentando tornar um pouco prático, aí depois você dá uma arrumada em tudo que eu falei, mas eu gosto muito, e até para a minha própria vida, sabe? A maneira como eu lido na igreja, né, onde eu exerço um cargo de liderança, eu gosto muito da questão da compaixão, sabe? Eu gosto muito de olhar o outro para além do crachá. Então, essa sensibilidade, então, esse amor ele vai se traduzir numa liderança saudável, e aí eu diria sensibilidade, compaixão, olhar o outro, olhar aquele a quem você está liderando para além do crachá e do que ele tem que fazer. Você mesma disse aí de maneira fantástica, né? A gente está lidando com pessoas, Paloma, pessoas que têm seus conflitos familiares, todos nós somos humanos, a gente sente. Então, assim, como o líder vai lidar, ou como o líder vai liderar a partir, usando esse amor, né? Eu entendo isso. Olhando para quem ele está liderando com compaixão, olhando para quem ele está liderando para além do crachá, para um indivíduo, para alguém que tem emoções, para alguém que de repente não está num dia muito bom, e está tudo bem, e aquilo vai melhorar, para além de perguntar as questões
técnicas, né? Mas ter empatia por esse relacionamento que está se estabelecendo ali entre líder e liderado. Então, eu vejo muito Jesus fazendo isso e também vejo na prática o quanto isso funciona, assim, quanto isso é enriquecedor, né? Dentro da igreja mesmo, apesar de ser um ambiente onde a gente coloca a fé, né, também, adiciona a fé. Olhar as emoções de alguma forma e ter empatia, eu acho que também é uma maneira desse amor na liderança, né? Que é um ambiente gelado, assim, um ambiente duro, gelado. Então, esse líder com amor, é a minha visão, sabe, Paloma? Eu acho que ele se destaca, assim, sabe? Para além do corporativo, sabe? Para além do técnico, para alguém que se importa com o indivíduo. Acho que também você ganha o direito de ser ouvido. Porque eu entendo também nesse ambiente corporativo, a pessoa chega ali já para aquele ambiente já com seus preconceitos, né? Então, meu chefe, eu estou colocando uma linguagem Rótulos, mais. muitos rótulos. Isso, não, é o chefe. E aí esse distanciamento, quando a gente tem essa compaixão, a gente quebra esse distanciamento e começa a lidar com pessoas. O amor dentro desse ambiente mais empresarial, eu acho que ele é traduzido com isso, com líderes que conseguem ter empatia, líderes que conseguem ter a compaixão, né? E eu acho muito legal você trazer isso, porque tudo que a gente conversou até agora, tudo ou pelo menos quase tudo, são competências comportamentais. Em nenhum momento a gente trouxe aqui alguma competência técnica, né, de fato. Perfeito, é verdade. A gente está trazendo competências comportamentais. E essas competências comportamentais são passíveis de desenvolvimento, né? Perfeito. Agora a gente precisa de um espelho importante, e aí, nesse nosso caso, é realmente Jesus, né? E a gente precisa reconhecer, né? Se abrir que o primeiro degrau da liderança é liderar a si mesmo. Como você já trouxe, é o autoconhecimento. Eu lidero a mim mesmo para eu poder ir liderando outras pessoas e aí crescer aí nesse pipeline de liderança, né? Muito bom. Ó, minha mãe não perde um. Ela está presente em todas. Eu sei, veja, pastor, você trouxe vários elementos já. Provavelmente, assim, isso que eu estou pensando agora, você até já respondeu, mas eu queria que você destacasse algum elemento. Imagina que hoje Jesus se tornou CEO de alguma grande corporação. O que é que você acha que ele faria na prática, assim, de diferente da maioria dos gestores? Pois é, retomando até a resposta anterior, né? Eu gosto muito dessa humanidade, sabe? E aí, de novo, a questão da fé. Jesus era Senhor, né? Então ele tinha todo o poder. A Bíblia nos mostra isso, né? Que ele poderia ter governado, inclusive, Paloma, de uma outra forma. Ele poderia ter feito tudo diferente, de maneira autoritária, impondo tudo. Mas a coisa do Deus se fez homem, a coisa dele se encarnou, ele virou gente, ele experimentou sentimentos. Então, no mundo corporativo, que a gente já tinha conversado, esse ambiente gelado, esse ambiente que muitas vezes nutre até uma relação tóxica ali, né? Acaba passando nessa relação tóxica entre quem é liderado e quem é líder. Eu acho que a humanidade de Jesus em lidar com a liderança, em exercer a liderança, eu percebo que é fundamental para esse ambiente corporativo, para esse ambiente gelado. Entender ou viver de maneira mais humana. Eu sei que nesse ambiente corporativo, números são importantes, metas são importantes, mas para além das metas, dos números, a gente vivenciar, executar isso tudo a partir de uma humanidade, entendendo que do outro lado tem um indivíduo com sentimentos, e olhando ele como pessoa integral, inteira, não só o cargo. Então eu acho que Jesus faria isso, sabe? Sem a menor dúvida. Ele seria um líder natural, até pela relação humana, pela relação como do treinamento, essa relação pessoal. Não, vem cá, vamos tentar de novo, faz de novo. Vem cá, você tem que fazer desse jeito. Então, não só visando o resultado final,
mas pensando em propósito, em caminhada, entendendo também, sabe, Paloma, que cada um tem o seu tempo. Que, olha só, quando eu lidero uma equipe múltipla, quando eu penso que dentro dessa equipe existem pessoas que pensam diferente, têm as suas histórias construídas a partir de perspectivas diferentes, olhar para essa equipe e valorizar ela, entendendo também que cada um tem o seu tempo. Jesus foi amadurecendo cada discípulo, cada um com uma característica, um pescador, um cobrador de impostos, e cada um de um jeito ele foi entendendo o tempo de amadurecimento. E isso tudo é fruto dessa humanidade. Acho que Jesus seria um líder extremamente humano e a gente precisa disso no ambiente corporativo. E eu acredito firmemente que a consequência natural disso vão ser o atingimento das metas, da performance, né, dos números. Exato, exato. Eu percebo que assim, muitas empresas erram em focar primeiro no número para depois na pessoa, quando na verdade essa equação deveria ser invertida, porque quando eu foco nas pessoas de forma natural, vem esses resultados. Não tem como não vir esses resultados sem esse tipo de liderança. Eu acredito assim muito firmemente, sabe? E não à toa, para quem está achando de repente um discurso muito romântico, não à toa, gente, hoje, ano 2025, as empresas estão investindo em desenvolvimento de liderança para competências comportamentais. Eu Bacana. trabalho com desenvolvimento de líderes e os temas que me chegam Paloma, eu preciso de inteligência emocional, eu preciso de comunicação não violenta, eu preciso de Olha aí. segurança psicológica, eu preciso de empatia. Você trouxe a palavra compaixão, mas empatia tá nesse Perfeito. pacote. Então, tudo isso aqui, as empresas hoje estão pedindo essas questões comportamentais que Jesus já mostrava naturalmente na sua liderança. E assim, foi tão eficiente no caso de Jesus, olhando tecnicamente, que depois que ele morre, ele tem líderes, né? E a gente pode traduzir isso, acho que você faz isso com muita maestria. Ele tem líderes que estão dispostos a morrer por uma causa. Quer dizer, mas parece muito Literalmente. romântico. Literalmente. Parece muito romântico. Parece muito utópico. Ele conquista a confiança da equipe dele a ponto deles acreditarem com a própria vida de que é aquilo que eles têm que fazer. Acho que no ambiente corporativo você pode fazer esse link. Eu acho que essa humanidade ela pode trazer como consequência resultado. A ponto de quem você está liderando traduzir em números e resultados a partir dessa relação humana também, né? Exatamente. Não tem nível maior de engajamento do que você formar sucessores capazes de dar a sua vida por essa causa. Não tem, Pois assim, é. zero discussão com relação a isso. Infelizmente estamos chegando no final. Essa minha pergunta do final é sempre igual para todos os meus convidados, tá? E eu estou curiosa para ouvir a sua resposta. Pastor João, se você pudesse dizer uma frase, um conselho, uma orientação que, na sua opinião, todo líder deveria ouvir, pelo menos uma vez na vida, o que é que você falaria? Bom, eu não sei se acho que essa frase deve ter algum autor. Eu até pesquisei para ver se eu me lembrava de quem eu já tinha lido isso, não acabei não encontrando. Mas eu gosto muito dessa ideia de amar é servir e servir é transformar. E aí eu acho que a gente pode fazer uma troca das palavras aqui só para a gente entender. Liderar é servir e servir é transformar. Então eu gosto muito dessa frase. Acho que é uma frase que todo mundo precisa ouvir, né? E refletir sobre ela. Muito bom, sensacional, excelente. Pastor João, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado, viu? Muito obrigada mesmo. Paloma, eu que agradeço, assim, sabe? Você sabe o quanto eu torço por você, quanto eu te admiro como uma grande mentora, como alguém que super engajada e apaixonada pelo que faz. A gente vê o brilho nos seus olhos, assim. Então, e aí, quer dizer, a gente pode ficar aqui falando de princípios de liderança o resto da vida, né? É alguém que faz, que ama o que faz, isso também é imprescindível. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade de ter participado desse momento com você. E eu sei que você, e eu acompanho mesmo que distante,
que você convida muita gente boa, por isso eu me senti extremamente honrado, lisonjeado, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e, gente, mais uma vez, sigam o nosso canal no YouTube, @paloma.aseleta, para você não perder nenhum dos episódios do Papo Seleto. E também nos siga no Spotify, só digitar Papo Seleto, que você vai ter acesso a todos os episódios. E aí, para finalizar, o pessoal está trazendo aqui algumas mensagens, foi uma bênção. Muito maravilhoso, sem igual. Ah, pena que entrou no final, mas não precisa. Quem entrou no final não fica triste, porque em breve vai sair no YouTube e também no Spotify. Pastor, muito obrigada. O pessoal que ficou com a gente até agora, muitíssimo obrigada. Espero vocês no nosso próximo Papo Seleto. Tchau, Paloma. Obrigado e tchau, pessoal. Obrigado pela oportunidade, hein?